Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. Peço a sua ajuda para divulgar esse trabalho, de evangelização simples e humilde para as pessoas católicas, para as comunidades católicas, para os grupos de orações, para todos os católicos. Essa mensagem. Efésios 2:20, a Escritura nos ensina que essa igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, certo? Que são as colunas, Gálatas 2:9, sob esse pastoreio, João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. João 42. A pedra que Cristo está falando é Pedro. Que Cristo muda o nome de Pedro para Kéfas, para pedra, certo? Que são as colunas dessa igreja que edificaram o edifício. A pedra angular, irmãos protestantes, fundamento e fundador é Cristo. E o fundamento de edificar e a pedra de edificar é Pedro e os apóstolos. Certo? Simples entender isso. Não é somente a Bíblia, então vamos acreditar na Bíblia, vamos crer na Bíblia, porque a Bíblia está unido absolutamente com a tradição e o magistério. A Bíblia não está acima do magistério e nem o magistério acima da Bíblia. As duas estão entretidas, unidas, que ambos é da mesma fonte. Como vai dizer o catecismo da Igreja Católica. Doutrina católica, ó. Serve muitos para os católicos estudar, para aprender a combater e entender a Escritura. É, 80, Paráclito 80 vem dar esse respaldo e essa visão, ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si, inteiramente unidas, ó, Sila Malafaia, em comunicação. Olha só, o que a igreja reconhece, ó, o que a igreja ensina. A igreja não está acima da Escritura, nem a Escritura acima da igreja, mas estão inteiramente unida em comunicação, pois provém ambos da mesma fonte, qual? Do mesmo Espírito. Pessoas capacitadas e autorizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos Apóstolos 1 e 2, que ele escolheu, que são os apóstolos. Certo? Mesma fonte, divina formam, de certo modo, um só todo. E tende para o mesmo fim, ó. Tanto uma como a outra torna-se presente e fecundo na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Quer dizer o quê? Se é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, então a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, fundador Cristo, pedra angular, e aí a Escritura também é edificada pelos apóstolos, tendo por Cristo pedra angular. Que ambos são da mesma fonte, porque o Espírito Santo é quem? O próprio Deus. Deus é quem? Cristo. Certo? E vamos mais aqui, ó. Parágrafo 76, a pregação apostólica, ó. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez de duas maneiras, ó. Oralmente, pelos apóstolos, na pregação oral. Por exemplo, e ação transmitiram aquelas coisas que ou receberam da palavra da convivência e da obra de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Olha só. Por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo puseram
puseram por escrito a mensagem da salvação. Olha só. Tá entendendo? Que a igreja protestante não tem? Tradição, se apartou da tradição. E aonde mostra a tradição? Segundo Colossenses 3,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento, que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa. Olha só que interessante. Agora vamos provar Gálatas. Os apóstolos são o que nessa igreja? Gálatas 2:9, ó. Presta atenção, ó. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Olha só, Paulo, quando teve a revelação ali, Cristo se apresenta a ele, né, ele escuta a voz de Cristo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo perseguia a igreja de Cristo. Certo? E ele começou a pregar, anunciar. Depois ele teve que ir lá em Jerusalém, a sede ali, Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, bispo universal, Cefas, não chama mais Pedro, é Cefas, o pastor universal, e João, seu companheiro, que são as colunas e o fundamento dessa igreja, de edificar. Deram a mão a mim, de pleno acordo a Barnabé, em sinal de pleno acordo, ó, a Paulo e a Barnabé, para ser reconhecido a sua graça, para não ter caminhado em vão. Olha só que interessante. Olha só. Porque a revelação que foi dada a Paulo, ó, não é fundamento de homens, não é igreja de homens, não é doutrina de homens, não é doutrina farisaica, não é doutrina judaica, ó. Em Gálatas 11:12, ó. Asseguro-vos, irmão, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Olha só. Agora você cata aqui. Não, Pedro não é a pedra. Pedra é Cristo, sim. Pedra angular é Cristo. E Pedro, ele é a pedra. Do que? De fundamento, de edificar essa igreja. Também Pedro, ele é a pedra. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Quem é a pedra? Pedro, João 1:42. Certo? Que são as colunas desse edifício edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Certo? Que você cata aqui em Pedro 2, 1 Pedro 2, ó, 4 e 5, ó. Achegai-vos a ele pedra viva, ó, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. E quais outras pedras vivas, ó, vós também vos tornais, ó, os materiais deste edifício, ó, espiritual, um sacerdote santo, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Olha só, quais outras pedras vivas também se tornaram a edificar esse edifício. Por isso que Cristo, ele muda o nome de Pedro para Cefas, para pedra, porque sobre essa pedra, tá falando de para Pedro, eu edificarei minha igreja. Futurados após 2, essa igreja se torna pública. Quem está pregando primeiro? A pedra, Pedro. Olha só que interessante. João. É muita cegueira, cara, você negar essa verdade e sair dessa igreja e seguir a igreja de homens. Que não é a pedras. Não é fundamento dos apóstolos. Aqui, ó. João 1:42, ó. Levou a Jesus. E Jesus
fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, ó, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Agora você vai no texto ali, ó, para tirar toda essa dúvida. Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és, ó, Pedro, certo? E sobre esta pedra edificarei minha igreja, ó. Tá referindo a quem? A Pedro. Porque Pedro, ele é a pedra, João 42. Em Gálatas 2:9, quando Paulo vai reconhecer a graça ali, já não cita o nome mais de Pedro. João e Cefa. Ou Tiago, João e Cefa. Interessante, né? Muitos negam porque Pedro não assumiu o ministério ali em Jerusalém, porque ali não vai ser a sede, cara. Que Cristo veio para os seus renegaram. Se você for ler a patrística ali, esse Tiago, ele é martirizado ali, cara. Outros sucedem seu lugar e por aí vai. Pedro e Paulo que estão edificando a igreja lá em Roma. Tanto o livro de Atos Apóstolos e Atos Apóstolos termina em Atos Apóstolos 28, quando Paulo chega a Roma e é martirizado. E Pedro também começa a pregar em Roma, em 1 Pedro 5,13, a Babilônia, né? A Roma pagã. E é martirizado lá, pregado de ponta cabeça. Aí se concretiza que Cristo está falando sobre essa pedra de forma igreja, onde Pedro, a coluna, será martirizado em Roma. Pedro e Paulo, se você for catar a ler aquela patrística, as heresias ali, esqueci o nome do livro, fala de Pedro e Paulo que fundaram a igreja ali em Roma. Fundaram o quê? Que fundamento? De edificar. O fundador da igreja é Cristo. Fundaram a edificar. Dando a vida. E foi fundada com sangue e edificada com sangue. Interessante. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó. Se as portas do inferno não prevaleceram contra ela, então, lá em 1700, pela visão protestante, essas reformas protestantes, então, o inferno prevaleceu contra a igreja, então a igreja se corrompeu, essa igreja que Cristo profetizou, sobre essa pedra, essa rocha, edificarei minha igreja. E as portas do inferno jamais prevaleceram contra essa rocha, que é a igreja. Então, o inferno vai pelejar, cara. Mas o inferno não tem autoridade de destruir essa igreja. O que é a malícia de Satanás? É introduzir pessoas dentro dessa igreja, ou formar padres, formar leigos, e se desanima dessa doutrina, entra na apostasia e vai pregar outro Jesus diferente, segundo Coríntios 4, e fundar outras igrejas. Indo contra o magistério, contra o pastoreio, contra a escritura, porque Pedro não é a pedra. Esses textos, entendeu? Porque Satanás não consegue destruir a igreja, cara. Ele vai colocar pessoas, falsos profetas, hereges, dentro dessa igreja, que você vê hoje em dia nessa atualidade. As qualidades de padre hoje em dia que estão sendo formados, tem fundamento dos apóstolos nenhum, cara. Esses padrecos fundo de quintal, você tá entendendo? O foco não é se tornar padre, dar a vida pela igreja, pelo evangelho, não. É padres famosos, padres que quer fazer seu pé de meia, que não quer trabalhar por aí. Olha a qualidade dos padres que a gente tem hoje em dia. Um padre famoso, celebridade, outro padre é cowboy, sertanejo. E as pessoas dão ouvido para esses padres. Prosperidade entrando dentro da igreja, as coisas do mundo entrando dentro da igreja. Isso aqui é a astuta de Satanás, porque Satanás não consegue destruir, mas quer manchar sacerdotes.
Ver um sacerdote pecar, cair. Olha lá, tá vendo? Olha lá, a igreja católica é pecadora, olha lá, ó. Se corromperam. Foi isso que aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero apostasou da igreja, porque viu muitas heresias dentro da igreja. Quando chegou a época de ele edificar a igreja, ele preferiu sair e protestar. A malícia de Satanás. E quem segue essa doutrina dos Apóstolos 2:42, tem o Pai e tem o Filho. Tem a unção dos santos. Segundo, 1 Coríntios 11:1, Paulo fala, sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. Né? Simples, ó, em João. João, não, vamos 1 Timóteo. Pra gente entender, ó. Timóteo 4:1. Aqui, ó. Um e 2, ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando, ó, apostatar da fé, dando ouvido ao Espírito embusteiro e à doutrina diabólica. Olha só que interessante. Que é apostatar da fé? Eu era católico. Saí dessa igreja e fui seguir a igreja desses homens, fundador de homens. De hipócritas, impostores, marcados na própria consciência, com o ferreiro da infâmia, ó. Por quê? Qual é o fundamento, cara, ó? 2 Timóteo 4:3, ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina, ó. Não suportarão a sã doutrina. Vão dar ouvido para quê? Para a doutrina diabólica. Em 1 Timóteo 4:1-2. Apostatar da fé. Tá entendendo? Da salvação, ó. Não suportarão a sã doutrina, ó. As apóstolos 2:42, perseverar ele nas doutrinas dos apóstolos. Que é a doutrina dos apóstolos? Seguir o fundamento dos apóstolos. Que é o que? Fundamento dos apóstolos. Seguir a pregação que os apóstolos pregou. Que é obedecer o magistério. Ah, mas o Papa tá fazendo muita heresia e tal, meu irmão. Tem que ter inteligência também. O Papa tá seguindo lá de acordo com os apóstolos seguiram, de acordo com Pedro pregou, anunciou. Tá fora, então, meu irmão. O Papa, ele tem que seguir o quê? Dogmático, de acordo com a Escritura. O Papa vai querer entrar com um negócio de política? Já tá fora. Aí você tem que ter o discernimento, o que é coisa santa, o que é coisa mundana, coisa do homem. Eu não concordo muita coisa com os padres da igreja aí, muitas coisas. Mas eu não fico seguindo eles, eu sigo o evangelho, eu sigo Jesus Cristo. Meu foco é o altar, meu foco é a Eucaristia. Meu foco não é correr atrás de um padre famoso, Fábio de Mello, ou esse padre sertanejo. Meu foco não é esses padres não podem me salvar. O que me salva é o quê? É a palavra. O que me salva é o quê? É ser obediente ao magistério. O que me salva é o quê? Eu buscar todo dia a Eucaristia, buscar em comunhão, oração, ser uma pessoa melhor, etc. Tem pessoas buscando padres. Você está entendendo? Que não está de acordo com a Escritura. Não está de acordo com o evangelista pregou. Não está mantendo a integridade. Então, irmão, sai fora, cara. Vai buscar padres sérios, que amam a batina, que amam ser padre. Olha só, a observação, cara. Que referência tá dando esse cara? Um dia eu sou padre, outro dia eu tô fazendo novela. Um dia sou padre e depois tô cantando música sertaneja. Tá de acordo? Não tá, cara. Mas vamos lá, né? Então, apostasando da fé. Porque virá 3, ó. 2 Timóteo 2:3. Ou 4:3, ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina, ó, da salvação, levando pelas próprias paixões, ó. Paixões, ó. Própria paixão, isso serve pra igreja também, cara. Essas profecias aqui não é só pra igreja protestante, não, cara. É pra sua igreja que Cristo fundou, cara. As pessoas vão se atirar a fábulas, a novidades, paixões. E pelo período de escutar novidades, eles juntaram o mestre para si, cara. Eu amo aquele padre, o padre Marcelo, cara. O padre Marcelo, ele tem um destaque mundialmente, cara. Isso não sobe a cabeça do cara. O cara é sacerdote, cara.
Olha a diferença, cara. Uma referência boa. Quando eu me converti ali da época ali da renovação carismática, naquele fervor, naquele começo que eu me converti, cara, Padre Fábio de Mello foi uma referência pra mim, cara. Padre Jonas Abib, bom senhor Jonas Abibes, o Dunga, Fravinho, nossa, cara, Nelson Correia, tantos, cara. Padre Léo. Hoje a gente não vemos isso. Apartarão os ouvidos da verdade, ó, e se atirarão a fábulas. Interessante. É simples, cara. Poderia mostrar uns 50 versículos aqui pra você. O foco é esse. Já entendemos quem é a pedra. Já entendemos qual é o fundamento dos apóstolos. Se a gente não seguir isso, cara, a gente não ama a igreja, a gente está fora da escritura. Do catecismo, olha só. Tem dúvida da igreja? A homilia, o padre está escorrendo certo? Aqui, ó. Aqui, o padre tem que seguir isso aqui, ó. Isso aqui é a doutrina da igreja. Tá fora o padre? Você pode repreender ele, pegar o catecismo, padre, ó. Desculpa, mas o senhor tá errado. Tá fora. Não é evangelho. Aqui, o catecismo diz que não é evangelho. Simples, cara. Nós temos essa autoridade, essa autonomia também de repreender um sacerdote. Como Paulo repreendeu Pedro. Entendeu? Simples. Repreendeu um bom sentido. Não para atrapassar o magistério de Pedro. Não, cara. Porque nós somos homens, nós somos falha, cara. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. É muito extenso também ele, né, meu? Mas vale a pena, cara. Ó, o sacramento da fé, ó. 11.122. 11.159. As santas imagens. E por aí vai, ó. Olha só. Por exemplo, ó, tem vários, ó. Estuda aqui, ó. Olha só que interessante. Não terá outros deuses diante de mim, ó. 2110. Tira toda a dúvida, cara. De um católico com dúvida, essas pregações heréticas de protestante. Simples. Salve Maria, sou missionário Roberto. Glória a Deus, aleluia.